Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. São 7h07 em Campos. Campos que amanhece com o tempo nublado, hoje com 25 graus neste momento. Não há previsão de chuva por enquanto, somente tempo predominantemente nublado, com 32 graus de máxima, 24 de mínima. E esse clima nublado aumenta aí a sensação térmica, né, com esse calor, essa umidade alta, acaba trazendo aí a sensação muito maior do que a temperatura registrada naquele momento. Agora, por exemplo, faz 25 graus aqui pelo centro da cidade. No programa de hoje nós vamos conversar, uma entrevista com certeza muito boa, um papo muito bom, vai ser um assunto muito importante, com o Paulo César de Araújo Barcelos. Ele é presidente do Conselho de Ecossistemas de Inovação e Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, é doutor em estratégia pela COP, UFRJ, e executivo do BNDES. Vamos ver se tem um dinheiro lá para emprestar para a gente aqui hoje, mas sobretudo vamos falar sobre projetos, vamos falar sobre o Brasil Digital, esse que é um instituto, né, criado aí para a acessibilidade, para que as pessoas possam ter acesso à internet de forma totalitária, de forma igualitária, né, para que todos, de todas as idades, de todos os locais do Brasil, possam ter de fato acesso à internet. E é como se fosse um órgão, né, criativo, mas também, sobretudo, fiscalizador. E a gente vai saber um pouco da história desse Brasil Digital para Todos hoje com o Paulo César. Paulo Barcelos está com a gente, os objetivos também desse instituto e as prioridades diante aí de tantos desafios, a realidade do acesso digital no Brasil e um outro desafio muito interessante, e que é realmente um grande desafio também, a inclusão dos idosos no acesso digital. Desde o acesso ao celular em casa, onde tiver, como por exemplo um caixa eletrônico de um banco, um caixa digital. Como que, até quando que os idosos vão ficar pedindo os mais novos, auxiliares ali desconhecidos, né? Um auxílio para poder movimentar a sua conta bancária, por exemplo, receber o seu benefício do INSS. Então a gente tem aí, sem contar outras coisas que a gente até lembrou na semana passada, quando a gente falava sobre essa entrevista. Por exemplo, uma pessoa vai num atendimento a um plano de saúde, esquece o cartãozinho. Ah, mas é porque eu já pedi a renovação do meu cartão e o cartãozinho não chegou. E a pessoa fala, não vai chegar cartão mais, agora é tudo digital, o senhor abaixa o aplicativo e ali vai ter todas as informações que nós precisamos para dar andamento aqui no seu pedido de exame, na sua consulta, enfim, cirurgia. Como que aquela pessoa que não tem acesso digital vai entender de aplicativo? Como é que vai ser esse processo, né, para os idosos também? Então a gente vai falar muito sobre esse acesso digital, sobre todas essas mudanças também no pós-pandemia. E o Paulo Barcelos, gentilmente com a gente hoje aqui. Paulo, já vou trazer o seu bom dia, só para a gente passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br, do jornal Folha da Manhã, para a gente começar esse papo. Estou ansioso para a gente entender em que pé está o Brasil também em relação ao cenário mundial desses desafios digitais aí.
Mas de antemão, seja bem-vindo. O programa tem um oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região. Coagro é parceira do produtor. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você tem, por exemplo, o resultado do seu exame na palma da sua mão. Não precisa ligar, não precisa voltar ao laboratório. E aí, é só baixar o aplicativo na sua lojinha de app e pronto, já está aí com todo o seu acesso resolvido. No Jornal Folha da Manhã de hoje, de capa, que a gente traz aqui, blogueiro de São Francisco é executado a tiros perto de casa. O corpo de Cassio Jones foi encontrado à margem da estrada da Coreia com diversas perfurações, e essa matéria está na capa do jornal e foi o assunto da semana passada também, e com destaque. Depois havia indícios, ou pelo menos comentários, de que poderia ter sofrido aí violência, mas não. Depois saiu o laudo, só confirmar que não houve tortura, sem indícios iniciais de tortura, segundo as informações. Então, está confirmado. Número de resgates triplicas em praia de toda a nossa região. As praias de Campos, São João da Barra e São Francisco, em janeiro, já são mais de 300 afogamentos. Ponte que desabou é reconstruída no Imbé, uma ponte de madeira. Secretaria de Agricultura entregou na quarta-feira a nova ponte de madeira do Sabiá do Quilombo. Convênio com 13 entidades renovados, ceramistas com obras paralisadas. A estrada dos ceramistas segue fechada. Estão decidindo a estratégia lá para poder ver qual o melhor plano para recuperar aquela estrada de vez. E ainda, saldo positivo de empregos formais. Alok e Falcão agitam o final de semana na região. Estiveram em São João da Barra e também teve movimento no Farol de Santo Tomé. São essas as manchetes do jornal. No portal Folha 1, atualizando aqui as últimas notícias: motociclista morre em acidente entre moto e carreta na BR-101. A colisão aconteceu na noite de sábado, na altura de Morro do Coco. Homem é assassinado a tiros no Jardim Carioca, também neste domingo. Vítima foi atingida por um disparo na cabeça e 3 na região do tronco. Guiomar Valdez avalia da LOA as eleições de 2024 em Campos. Historiadora vê lideranças de nova geração etária com antiga política. Colisão deixa taxista ferido e interdita ambos os sentidos da BR-101. O acidente aconteceu na Tapera, em Campos. Estado do Rio registra 20 mil casos prováveis de dengue este ano. Só em Campos já foram 300 confirmados. Arena de shows do Farol lotada na noite com Marcelo Falcão. Polícia Rodoviária Federal terá nova delegacia em Campos a partir de janeiro de 2025. Prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10% finaliza hoje. Procon multa Enel em mais de R$113 mil por má prestação de serviço em Pádua. Hemocentro Regional de Campos convoca doadores para o Carnaval. São essas as manchetes, ou pelo menos algumas delas, que estão lá no portal folha1.com.br. São 7h15 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do Paulo César de Araújo Barcelos, presidente do Conselho de Ecossistemas de Inovação e Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro, doutor em estratégia pela COP UFRJ e executivo do BNDES. Isso tudo em relação aí ao conselho do Instituto Brasil Digital para Todos. Ô Paulo, bom dia, que prazer poder
conversar com você aqui no nosso programa Folha no Ar. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí, bom dia a todos. É um prazer poder bater esse papo com vocês sobre esse tema que eu acho tão relevante e venho lutando por ele junto aos meus colegas do Movimento Brasil Digital para Todos. Vamos lá. Você esteve em Campos agora recentemente, fez uma aula magna aqui no IFE, não foi? Sim, a convite do professor Henrique da Hora, Bom. da incubadora de vocês, do IFE, foi uma turma muito boa que está conosco nessa batalha, faz parte desse nosso conselho do Estado do Rio de Janeiro, e estamos tentando ver se a gente consegue melhorar cada vez mais essa perspectiva da promoção da transformação digital e da inovação no nosso estado e no Brasil, né? Assim, lá na frente a gente vai falar sobre a sua impressão de Campos e também, se é possível, falar um pouco sobre em que patamar, em que nível a gente está aqui, porque é outro desafio também, que a gente vai falar também, tem muita coisa para a gente falar, que é a questão de interior. As coisas acontecem muito assim, nos grandes centros, e o que sobra vai para o interior, quando sobra, a hora que sobra. Quer dizer, pelo menos o que a gente vive aqui no dia a dia. Mas isso a gente fala lá na frente. Eu gostaria de ouvir, primeiro de você, um pouco da história do Instituto Brasil Digital para Todos. Como é que surgiu esse instituto? Quem é que fundou? Como é que foi a ideia? E aí sim a gente vai desenvolvendo aqui para saber com quem que a gente está falando de fato. É um instituto que foi criado, na verdade, um grande movimento, né? Começa como um grande movimento da sociedade civil, né? Essa preocupação de fazer a promoção da transformação digital no país já vem de algum tempo, e com essas novas tecnologias que estão surgindo cada vez mais, tecnologias digitais, você começa a ter uma maior preocupação da sociedade. Então, a sociedade civil começou a se movimentar. No primeiro momento, tinha um foco muito grande na questão das competências, da capacitação, do aprendizado de competências, e aí, com o tempo, vem direcionando para essa questão da transformação digital em si, né? Então, é um movimento da sociedade civil, são vários atores da sociedade, empresas, governo, academia, e a gente tem essa preocupação de, junto a esses atores, é um trabalho voluntário, né, e suprapartidário, então tem essa preocupação de não ter nenhum viés político e tal, para garantir que tem uma isenção da sociedade civil, buscando promover esses temas. Então, há mais de 20 anos vem sendo estruturado esse trabalho, pela liderança do Francisco Soitel, que é o nosso curador hoje, um fundador, que é o fundador também de uma empresa chamada Micropower, e aí um Instituto Micropower, que era o principal ator que promovia essas discussões lá atrás, e com a criação do movimento, isso foi ganhando corpo, então tem atores do Brasil inteiro, e aí tem várias dimensões, tem uma dimensão, um grupo grande discutindo essa questão da capacitação, que eu falei, tem um grupo grande mapeando a questão das tecnologias digitais habilitadoras, que tecnologias eu preciso utilizar para melhorar a minha empresa, para entrar nesse mundo, no dia a dia das organizações, das pessoas, dos governos, da academia, como é que a academia está lidando com isso? Tem uma frente grande sobre isso, tem uma frente grande sobre boas práticas, né? Você mapear as boas práticas, o que estão fazendo aí? Como é que os municípios estão lidando com isso? Como é que as incubadoras de empresas, que no caso de vocês em Campos é uma incubadora de destaque, como é que os parques tecnológicos estão lidando com isso? Então, como é que a universidade está lidando com isso? Então, tem um olhar muito importante para identificar essas práticas e compartilhar com os demais atores do ecossistema, né? Dos ecossistemas que tem pelo Brasil, né? Então, é um movimento que vem sempre pensando nisso. Eu acho que tem essa preocupação de capacitar e trazer para que todos tenham acesso ao que está sendo feito de melhor, como é que eu posso integrar nesse movimento, como é que eu posso aprender e entender com os outros. E essa promoção das pontes, das correlações entre as boas práticas e entre os atores diversos do ecossistema, que é fundamental, porque você começa a ganhar sinergia e vai ampliando as suas possibilidades. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar promover essas interações, e quando a gente consegue fazer isso, tem identificado um sucesso muito grande. A gente consegue alavancar muito as possibilidades de ganhos e avanços e mitigar os riscos de você deixar as pessoas de fora, né? Então, inclusive, o lema desse movimento é Brasil Digital para Todos, sem deixar ninguém de fora.
Então, o nosso curador sempre responde isso, sem deixar ninguém, não pode deixar ninguém para trás, não podemos deixar ninguém para trás. Então, quando você pega esse olhar aqui de trazer todos e garantir o acesso, você está comentando a acessibilidade, vamos falar sobre isso dos idosos, das pessoas das classes menos favorecidas, que não têm sequer acesso a computadores, laptops e smartphones para poder ter acesso a esse mundo. A gente tem que ter esse olhar também para a preocupação de como inserir essa turma nesse novo mundo digital, né? Sim, sim. Eu imagino o sufoco que não tenha sido aí a pandemia para vocês, né? Porque aí é aquela história, a gente já vinha se digitalizando. O próprio governo também criou aí esse .gov, né? .br. Acho que a gente pode falar sobre isso de forma assim mais abrangente. Porque assim, tudo hoje é .gov.br. Mas como a minha carteira é digital, carteira de trabalho digital, minha carteira de motorista digital, o CRLV do carro, né, o verdinho do carro também, né, é digital. E assim, é muito bom, é tudo muito lindo, muito fantástico, mas tem uma série de dificuldades. Mas voltando aí as suas objetividades do Instituto, na prática, de que forma o cidadão recebe uma ação? Você pode citar um exemplo, você pode ficar à vontade. De que forma o cidadão recebe uma ação do Instituto Brasil Digital para Todos? Como é que você pode exemplificar isso? Então, tentar puxar algumas... Então, dessa discussão, só avançar um pouquinho na linha que você estava falando, Bruno. Hoje o Brasil está tentando fazer essa integração do governo digital nos 3 níveis de governo nacional, federal, estadual e municipal. E aí tem um grande número de serviços, conforme você falou. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, foi o primeiro estado do Brasil a criar uma Secretaria Estadual de Transformação Digital, uma Secretaria de Governo ocupada pelo secretário Mauro Farias. E aí eles têm como essa agenda como parte do trabalho, parte principal do trabalho dele, promover essa agenda. E uma das frentes é justamente essa disponibilização desses serviços digitais. Então, hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 2.300 serviços digitais oferecidos para o cidadão. Então, já tem várias vantagens. Vocês que estão no interior, não precisam deslocar para a capital, você consegue acessar. Tem várias vantagens nisso, você não precisa deslocar, facilidade de acesso, transparência, enfim. Tem várias. Isso ajuda bastante em algumas situações, desde que o cidadão tenha acesso, né? Tenha acesso, consiga acessar, tenha disponibilidade de ferramentas para acessar. Eu não vou falar sobre isso também. Então, dentro do Movimento Brasil Digital, uma grande frente de trabalho que foi aberta foi a discussão sobre isso. A partir dessa discussão, como é que vamos fazer para chegar ao cidadão, chegar ao pessoal da ponta? Nós aproveitamos esse conceito de ecossistema de inovação e transformação. Então, já vinha sendo criado muito isso no Brasil, espalhado. Então, o Francisco Soto, lá em São Paulo, na região do ABC, ele já tinha um ecossistema do ABC paulista, tem outro ecossistema da região metropolitana de São Paulo. Então, foram criando ecossistemas pelo país, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns grupos, a UFRJ tem um grande ecossistema de inovação conhecido, a partir do Parque Tecnológico da UFRJ. Teresópolis tem o Serratec lá, que é um ecossistema importante. Vocês aí em Campos, com a incubadora, com o Instituto Federal, tem outro ecossistema importante. O pessoal lá em Macaé também tem um ecossistema importante, e assim vai. Rio das Ostras. Então, tem vários núcleos espalhados pelo estado, Resende, enfim, tem vários núcleos. Niterói, Maricá, então tem vários núcleos que vinham se destacando, ecossistemas estaduais, e aí isso aconteceu pelo Brasil. E aí uma preocupação do Brasil Digital foi tentar, num primeiro momento, montar os conselhos estaduais. Então, cada estado criou um conselho para unir esses ecossistemas, fazer com que esse pessoal se encontre, discutem em conjunto para buscar soluções. Como é que vocês estão fazendo isso? Então, isso foi interessante. Então, aqui no Rio de Janeiro, por ter essa secretaria, isso já vinha sendo feito, essa articulação com os vários municípios e na promoção desse serviço. Então, todos esses serviços que você já citou, fazer uma marcação de uma consulta, tirar um documento, fazer atendimentos diversos, já vem avançando. No Rio de Janeiro, já temos essa discussão com a secretaria, então esse movimento nosso vem conversando também.
Mas aqui no Rio, então, há um ano atrás, nós não tínhamos... Então, começou a ser criado esses conselhos de ecossistemas em vários estados. Então, começou por São Paulo, reunir esses ecossistemas já tinham lá, o pessoal dos 3 estados do Sul também montaram, Minas começou a montar, e aqui no Rio de Janeiro, eu como conselheiro do Brasil Digital, falei, mas temos que fazer isso no Rio também, que todo mundo tem vários ecossistemas, mas não tinha essa integração, esse conselho ainda. E nós fizemos uma rodada de reuniões, e nessa primeira rodada de reuniões, eu acabei sendo, por eu estar sempre puxando as discussões, fui eleito presidente desse conselho. Aí estou tentando agora se articular e preparar essas soluções para garantir que esses serviços chegam de fato a todos. E a preocupação nossa é sem deixar ninguém para trás. Então, aí que surge essa preocupação com e os, entre aspas, excluídos, né? O pessoal que não tem acesso, garantir a acessibilidade a todos. Então, essa preocupação que é fundamental. Então, esses serviços que você falou, todos já fazem parte desse trabalho, e aqui no Rio a gente tem essa preocupação. No primeiro momento, no Rio tem as unidades do Poupa Tempo, que é pelo Estado. Então, a quem não tiver acesso, estão sendo criadas unidades ali dentro, para a pessoa vai na Poupa Tempo ali, vai ter um locus ali dentro para você poder entrar lá e acessar, se você não tiver alguém para te orientar, alguém para te mostrar como é que faz para pedir o serviço. Então, é uma solução provisória, enquanto a gente não consegue garantir que todos tenham acesso a esses serviços, né? Mas aí, então, nesse primeiro momento, tem alguns remédios que estão sendo adotados para essas dores aí, mas acredito que no curto prazo nós vamos conseguir ampliar esse acesso de todos, né? Muito bom, muito boa explicação. E aí me surge um exemplo aqui e vou te trazer justamente para esse cenário que é nosso, é muito particular, né, nosso, para que a gente possa entender mais ainda a profundidade e todas as ações dessa Brasil Digital para Todos. De um tempo para cá, não vou precisar se foi 2022 ou 2021, acho que 2022, a Secretaria de Educação de Campos adotou o sistema de matrícula, pré-matrícula somente digital. Aí você fala, e como que foi? Foi uma confusão bem grande, porque muita gente, né, da rede municipal não tem acesso a computador, não tem acesso a telefone, ou quando tem, não tem internet, aquelas dificuldades que você conhece muito bem. É aí que entra, então, o Instituto Brasil Digital para Todos, porque não adianta o governo lançar lá o .gov.br, mas se eu não tenho aqui, se o Brasil não tem acesso, e aí você corta todo outro tipo de acesso, você fica daqui a pouco cheio de problema na Receita, no ministério qualquer desse, enfim, é um monte de exemplo que a gente pode citar aqui. Aí é que entra a Brasil Digital para poder fazer essa ponte entre a população e esses órgãos, né, municipais, federais, estaduais que você citou. Isso, perfeito. Então, é tentar ajudar nessas frentes, na superação dessas dificuldades e barreiras para a população, né? Então, por exemplo, se você olhar, até abrir aqui, quando você falava, eu estava escrevendo essa semana um artigo para uma revista que eu sou diretor também do Instituto Compliance Rio, é um instituto que foi criado para pensar nessas questões de integridade, ética, compliance. Então, você pensar, a gente tem no Brasil o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos dizem que você tem que garantir a capacitação para todo mundo, formação, mas e aí, será que nós estamos fazendo isso de fato? Então a integridade, o compliance é conformidade com as leis, né? Então, será que eu estou em conformidade com isso? Então, a gente vem discutindo muito isso lá também. Então, estava escrevendo um artigo sobre isso, aí estava lendo aqui, o Brasil, uma pesquisa da revista The Economist, uma revista famosa internacional, em 2021, o Brasil ocupava a posição número 80 em 120 países, num ranking de alfabetização digital. Então, você pensar que apenas 79% da população que tem as competências digitais não possuem, 76% da população brasileira não possui as competências digitais, que eles dizem, para você ser capaz de lidar com todos esses mecanismos, tanto não apenas de formação e acesso a esses produtos digitais, mas nas organizações também, na empresa, na academia. Então, a gente tem que desenvolver essas competências. Temos um gap aí de 76%. Se você falar dos idosos, tem uma pesquisa do Instituto Perseu Abramo que fala que 19% idosos no Brasil
acima de 60, né, o conceito, né? Então, apenas 19% dos brasileiros acima de 60 que têm acesso à internet no seu dia a dia. 72% nunca usou um aplicativo. Aí você estava falando dos aplicativos, tem que acessar pelo aplicativo. Como é que Então, tanto o idoso quanto o pessoal das classes D e E da sociedade também tem essa grande dificuldade de acesso a essa, porque não tem disponibilidade de equipamentos que eu estava falando. Então, essa preocupação é grande, né? Então, temos que buscar essa promoção desse que a gente chama de letramento digital, que não é só saber usar, mas usar aquilo a favor do seu desenvolvimento da pessoa, da cidadania, você poder interagir, trocar experiência, né? Ter o aprendizado e se desenvolver como pessoa, ser humano, coisa e tal. Então, essa preocupação é bem grande, a gente precisa, assim, estar olhando para isso, né? Então, nesse movimento lá do Estado do Rio, nós fizemos a primeira reunião no ano passado e fizemos uma reunião de planejamento. Vamos começar pelo planejamento. Então, eu sou especialista também nessa praia de planejamento estratégico, porque, até fazer um gap aqui, fazer um parênteses aqui, um grande problema dos governos, por exemplo, se você for pensar, você vai fazer um planejamento estratégico, você olhar no mercado, aí, só leva 1 ano e meio, 2 anos para fazer um processo de planejamento bem estruturado, só que numa instituição pública, no primeiro ano seu, você está administrando com o orçamento que foi definido pelo governo anterior. Se você passar 2 anos fazendo seu planejamento, vai implementar só no 3º, 4º ano, o pessoal já está pensando na reeleição. Então, esse tempo era muito grande. Então, eu passei meus últimos 30 anos criando uma metodologia que encurtasse esse período. E aí, hoje eu tenho uma metodologia que eu chamo, um conceito de gestão, é o Balance Scorecard segunda geração. É uma ferramenta de gestão, começou com os professores de Harvard. Eu fui estudando os principais casos do Brasil, fui encurtando isso. Então, essa metodologia permite que a gente faça um processo desse em 12 reuniões de 1 hora. Eu fazendo uma vez por semana dá 3 meses. E aí eu vinha fazendo em várias organizações do mercado do Brasil isso. E aí fui convidado, na época, para assumir a gerência de planejamento corporativo do BNDES e implementar essa metodologia lá. E conseguimos colocar isso no planejamento de 2009, 2014 nosso. E aí, com grande sucesso, em 3 meses, nós fizemos o planejamento do banco, desdobramos para todas as suas 24 áreas em 3 meses. E aí você começa a ter indicadores, metas, você começa a ter o seu plano de ação detalhadamente sobre onde a organização vai, e aí esse processo foi um grande sucesso e ganhou um prêmio mundial do melhor case do mundo, em 2014. E a partir daí eu comecei a ajudar várias outras organizações brasileiras, o próprio Ministério de Indústria e Comércio, a qual o BNDES estava subordinado, as agências, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, os bancos e agências de fomento estão ali, o Sistema Nacional de Fomento. Então, comecei a ajudar vários atores nesse processo de planejamento e você começa a fazer uma integração desses atores também. Então, essa preocupação de estruturar esse planejamento, criar as pontes, ligar esses diversos atores é fundamental, né? Por exemplo, lá atrás, você vai pensar na indústria, você pensava que tinha observatórios da indústria, tinha uns 2 ou 3 espalhados por aí, só que um nem sabia que o outro existia. Lá na Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial tinha um observatório, a Associação Brasileira de Fomento tinha outra, na Secretaria do Ministério Secretaria de Desenvolvimento Produtivo do MIDIC, tinha uma outra secretaria, esse pessoal não se conhecia, a gente começa a fazer as pontes e os links. Então, isso aí já foi inspiração, desde aquela época, de promover essa maior integração e interação desses atores, né? Então, eu conhecia bem a estratégia do governo, tanto pela ótica do desenvolvimento como pela ótica da inovação, a partir desses processos de planejamento, e eu ficava meio que angustiado, não é possível que as pessoas não se conheçam, não se sente para conversar e não pensar nessas coisas, né? Então, muito dessas demandas da questão da transformação digital, ela passou a ser estruturada em políticas públicas. E aí, na época eu fui convidado, eu fiquei muitos anos depois como assessor do presidente Luciano Coutinho no BNDES, e por indicação dele e convite dele, pude participar de vários desses movimentos de políticas industriais, o Plano do Brasil Maior. Então, comecei a ajudar na estruturação e planejamento dessas políticas. E boa parte delas, você vê hoje, decorrem desses movimentos. No Brasil, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, eles têm um movimento chamado MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação.
você reúne os principais líderes das indústrias nacionais, são só os presidentes ou presidente do conselho, sentam lá para discutir inovação uma vez por mês. E aí nos convidaram, vamos fazer o planejamento para pensar como vai ser feito isso. Então, dali surgiu, por exemplo, um Prêmio Nacional de Inovação. Aí você criou um prêmio. Aí, o prêmio por que é legal o prêmio? O prêmio é legal porque eu consegui ajudar, junto com os colegas da Universidade Federal Fluminense, a estruturar o modelo de avaliação do prêmio. Tá? Como é que uma empresa, para ser inovadora, o que ela precisa ter? Você cria um instrumento, e aí a empresa responde um questionário, né? E ao responder aquele questionário, você é avaliado numa premiação. Estou simplificando, mas é algo nessa linha, né? Que lá atrás eu tinha trabalhado muito tempo no Prêmio Nacional da Qualidade, então, tem vários prêmios que eu vim ajudando a organizar e aprimorar. Então, a partir desse Prêmio Nacional de Inovação, você tem um diagnóstico de onde é que as empresas, as organizações, os governos, os ecossistemas, onde é que esse pessoal está, como é que eles estão em relação às boas práticas. Então, você passa a conhecer como é que porque a questão não é participar de um prêmio para ganhar a premiação. É importante, aquele roteiro de avaliação, ele serve como um roteiro para você se preparar para chegar a incorporar as boas práticas e ter acesso às questões. Então, essa ideia do prêmio vem funcionando muito bem no Brasil. No ano passado, esse Prêmio Nacional de Inovação incorporou a categoria Ecossistemas de Inovação, que a gente aí começou a entender a nossa praia aqui, né? Então, fizemos a avaliação de centenas de ecossistemas nacionais, e você dá a premiação para alguns, mas você, ao participar da premiação, você passa a entender, é isso que eu preciso para, sei lá, então, no próprio processo de premiação, você é avaliada, entrevistada, você preenche aquele relatório, ao preencher os relatórios, você vai, nunca pensei nisso, precisava disso, precisava daquilo, então você começa a entender e alavancar os seus ecossistemas. Então, essa lógica de você ter as coisas planejadas, ter os referenciais, ter um roteiro de como chegar lá, isso tudo aí vem tentando preparar e organizar para a sociedade, né? Porque, cara, não é simples assim, né? Eu citei um exemplo, mas você tem outros exemplos, mas não basta só, como eu citei um exemplo, uma secretaria criar uma forma de acessar ali o serviço da prefeitura. Não, e daí, diante, como é que fica a população? Como você mesmo falou, o Brasil tem cerca de 80% da população que não tem acesso a computadores, a internet, essa coisa. E de fato um quarto da população só que tem acesso. A gente imagina que está todo mundo na internet, né? Mas não é bem assim, não. Tem uma série de dificuldades. Agora, por exemplo, vou me ater nesse exemplo que eu dei aqui. Quando vocês identificam um problema desse, como é que é a atuação de vocês? Ela é fiscalizadora? Ela é colaborativa? Como é que vocês agem nesses hiatos que existem? Por exemplo, como eu citei, repito, né, a secretaria aqui determinou que toda a pré-matrícula da rede municipal fosse só pela internet. Como é que vocês atuam nesse momento? Isso. Então, no primeiro momento, a ideia essa do movimento, essa questão que eu falei, do mapeamento. Então, tem uma frente importante nessa questão da capacitação, né, de olhar e tentar buscar. É isso que nós falamos. Aí senta lá, tem esse problema. Como é que o mundo está fazendo isso? Então, por exemplo, hoje o Estado do Rio de Janeiro, ele se baseou nesse trabalho dos 2.300 serviços digitais, é muito baseado no processo, a estruturação desse programa é muito baseado na Estônia. A Estônia é um dos países do mundo, não é muito conhecido por todos, mas é um dos países do mundo que é referência mundial em serviços digitais, né? Então o pessoal faz benchmark, vai estudar como é que é feito lá, e a gente acaba tendo, esse grupo, o movimento, acaba fazendo o acompanhamento dessas práticas todas e tentando sentar e apontar. Isso aqui está faltando, isso aqui está faltando. Essas pesquisas que eu falei, você vai pegando as pesquisas, evidenciando os dados, os fatos, com base em dados e fatos, é a necessidade de aprimoramento. E aí você leva para os nossos grupos de trabalho. Eu não falei, mas então aqui no Rio de Janeiro, eu falei, nós fizemos planejamento lá atrás, em maio. E a partir desse exercício de planejamento, nós criamos 3 grandes grupos de atuação. Então, tem um grande grupo que é muito focado na questão que a gente chama de ecossistemas locais. Então, são esses nossos municípios, por exemplo. Então, tem pessoal do Rio, Teresópolis,
vocês, Campos, Macaé, então, tem vários ecossistemas locais, então vão puxar a integração disso para compartilhar boas práticas. E aí nós vamos mapear essas dores. Quais são as dores? Qual a dificuldade que vocês estão tendo? Esse exemplo que você falou, aqui não está funcionando muito bem essa questão da educação, das matrículas, não sei aonde a questão da saúde está dando problema. E a gente mapeia essas dores e identifica aí, onde é que isso foi superado, como é que foi. Então, só essa interação já ajuda para você levar para o governo do Estado, para as prefeituras, para os secretários que fazem parte desse nosso movimento, as soluções. Fulano de tal, como é que você superou isso? Então, essa interação já ajuda você a identificar as soluções pontuais que foram usadas em cada lugar para fazer esse mapeamento. Então, tem uma frente que é isso, são os ecossistemas locais, a interação entre eles e as trocas, compartilhamento de experiências, boas práticas e superação dos problemas. Tem um segundo núcleo que nós chamamos de competências e aí competências digitais. Como é que eu vou formar o pessoal para ter essas competências e um foco grande no letramento? É isso que nós estamos falando. Então, o letramento, e aí agora a gente tem um foco muito grande nos excluídos. Então, tem uma turma que eu falei das classes D e E, tem a turma que está no mercado de trabalho, isso tem sido discutido muito, cada vez mais a tecnologia evolui e eu vou ter que desenvolver cada vez mais as competências ao longo da minha vida, né? O lifelong learning, que o pessoal fala. Então, hoje, cada vez mais eu tenho que passar a minha vida aprendendo. Antigamente, você fazia uma faculdade e trabalhava naquilo. Hoje tem que estar o dia inteiro, todo dia da sua vida, aprendendo algo novo e se atualizando, né? Então, esse é o segundo nicho. E tem um terceiro, mas para esse segundo já tem muita gente, as universidades estão pensando, tem Sebrae, tem a Sistema S, tem muita gente já atuando nisso, como desenvolver as competências de quem já está no mercado de trabalho. E aí nós, no nosso grupo, nós focamos nos dois sistemas, o pessoal que está mais novo, o que está nas classes D e E, e o pessoal dos idosos, que você falou. Então, esse olhar é muito grande nessa nossa frente de competências e letramento digital, de idosos e dos excluídos, para se trazer de volta esse pessoal para a inserção deles nesse novo mundo. E tem um terceiro grupo que nós estamos chamando de fomento. Então, esse fomento tem duas dimensões. Uma dimensão que é como é que eu estou fomentando esse aprendizado, essas boas práticas. Aí você incorpora, nesse grupo de fomento tem dois grandes atores, dois grandes grupos de atores. Um são os parques incubadores, que nós já falamos, que esse pessoal está fomentando, oferecendo, a universidade, como é que eu estou formando o meu pessoal aqui. Então, hoje no Brasil, essa questão dos idosos, as universidades federais, institutos federais, que têm promovido muito curso de 60 a mais, tem vários cursos preocupados com os idosos, né? Então, mas eu digo, não dá para ser online, né? Porque o cara não tem condição online, então são cursos presenciais, né? Então, mas cada vez mais a gente identifica que tem vários atores que não participam desse movimento que a gente está tentando trazer. Então, por que o clube da cidade não pode oferecer, as igrejas não podem oferecer, enfim, como é que você faz, as seguradoras não tem essa preocupação com o idoso, o pessoal que tem plano de saúde, enfim, tem vários atores que ainda podem entrar nesse processo que a gente fica fomentando e tentando trazer. Tem boas práticas de bibliotecas também, municipais, estaduais, que você já tem um ambientezinho lá para o pessoal poder acessar. Tem as lan house, mas aí tem que fazer um pool, como é que isso funciona. Então, tem vários exercícios, vários projetos pontuais que são desenvolvidos em vários lugares que você consegue integrar e comunicar para o pessoal ter acesso. Então, ter essa discussão forte do como é que esses atores do fomento estão atuando, e tem um fomento também pela ótica do financiamento. Aí nesse grupo está o BNDES, FINEP, a Agência de Fomento do Rio, Investe Rio, são os atores que fomentam com recursos, né? Recursos ou políticas. Por exemplo, no início do ano, esse primeiro semestre, o BNDES, junto com a FINEP, lançou um programa Inova Mais. São 60 bilhões, repetir, 60 bilhões de recursos para promover esses projetos desse tipo. Então, são 40 bilhões para as empresas. Aí o Brasil tinha uma discussão muito grande no Brasil o valor, o custo do financiamento para a inovação era muito alto, então você precisava reduzir essas taxas, né? Mas mesmo assim, é uma taxa, se você pensar, é uma taxa muito, para o cidadão, é uma taxa muito fácil, porque hoje recentemente era de 12% ao ano, que para a inovação é um valor alto, mas, né, 12% ao ano, e aí agora caiu para 2%. Então, hoje a taxa é de 0% a 2%. Então, se uma indústria quer pegar um financiamento para um projeto de inovação,
o custo desse dinheiro para ela será de 0 a 2%. Então, tem 40 bilhões para isso, né? Que vai custar de 0 a 2% ao ano para você ter acesso a esse recurso. E o interessante é que tem mais outros 20 bilhões de 60 que são recursos não reembolsáveis. Então, você precisa ter projetos nacionais, projetos bem estruturados, e você submete esse projeto a captar esse recurso. Então, essa outra frente que eu venho promovendo, não apenas no estado do Rio de Janeiro. Então, eu sou presidente do Conselho do Ecossistema do Rio de Janeiro, e eu venho interagindo com os presidentes dos outros ecossistemas nacionais para a gente fazer um projeto nacional. Tá? Então, por exemplo, dar um exemplo aqui rápido. Nós fizemos agora esse diagnóstico pelo Prêmio Nacional de Inovação, como é que estão os ecossistemas. Eu fiz um diagnóstico, eles receberam um prêmio, eu mapeei todos eles. Então, o ecossistema A, ele tem a universidade próxima, ele tem a academia, mas não tem os recursos. O outro lá tem recursos, conseguiu lá ter uma parceria com as instituições de fomento, mas não tem um curso formado para isso, não tem pessoas qualificadas na região, coisa e tal. Então, cada um tem suas dores. Então, você ter esse diagnóstico de todos ajuda, porque a partir do momento que eu tenho os recursos para financiar um programa que venha resolver e atender e solucionar essas dores, eu consigo alavancar o todo, né? Então, a ideia é que nós estamos tentando, interagindo com esses atores de fomento e com o Brasil Digital e com todos os nossos os atores do ecossistema como um todo, é tentar montar esses projetos para mapear quais são os problemas e estruturar esses projetos para a solução. Então, os recursos estão disponíveis, a gente precisa agora garantir que eles cheguem, de fato, a quem precisa. Então, com esses exercícios diagnósticos, esse diagnóstico que a gente tem do prêmio, desses diversos prêmios que tem de inovação e transformação digital, a gente consegue ter uma maior clareza de onde a gente precisa chegar, de onde precisamos atuar. E hoje, diferente de outros momentos, os recursos estão aí na mesa. Eu brinco com o pessoal, tem 20 bilhões na mesa, a gente precisa de estruturar bons projetos para isso. Acho que isso é uma boa notícia que a gente consegue, espero que no curto, médio e longo prazo, ter grandes avanços aí nessa linha, né? Não, eu quero, legal, eu quero falar sobre esses projetos, mas você me fez lembrar aqui, nesse nosso ecossistema, então, de Campos, uma demanda bem interessante, e não é a primeira vez, acho que agora voltou-se a falar nisso, mas no governo acho que foi no governo de Rosinha, a Secretaria de Saúde de Campos tentou implantar aqui um sistema de cartão de saúde, era um cartão de identificação da pessoa. Quando ela chegasse na rede pública, ao passar ali o cartão, apareceria tudo que ela já fez naquela rede pública, o que é extremamente fantástico, é como se fosse no particular. E aí é interessante porque ali o médico do plantão, se for uma emergência, um acidente, uma coisa, ele pode tomar ali todas as decisões bem mais rápidas, porque tem os dados da pessoa, se é alérgico a algum medicamento, se tem algum problema, se não tem, enfim. Chegou-se até pagar o aluguel caro por esse aplicativo, por esse sistema, mas nunca foi implantado. Talvez tenha faltado aí a Brasil Digital para todos, para fazer essa conectividade aí. Não é um exemplo, Paulo? É isso, perfeito. Isso eu estava até vendo ontem, se vocês olharem tem no próprio site do governo, é o digital.rj.gov.br, é o site dessa secretaria. No Google você acha facilmente, Secretaria de Transformação Digital do Rio de Janeiro. Aí o secretário Mauro Faria estava dando até uma entrevista sobre isso. Essa semana eu estava assistindo, falando sobre isso. É o prontuário digital, né? Então, a ideia é que você tem essa integração. Uma palavra-chave é essa questão da integração, né? Cada um tem a sua base lá de informações digitalizadas, muitas vezes, né? Antigamente não tinha nem isso digital, hoje já tem em vários lugares, mas precisa integrar. Então, isso que você falou, eu fui no hospital daqui a 3 meses me mudei, fui para outro bairro, outra cidade, o meu prontuário sumiu, não tem acesso àquilo. Então, essa agilidade, você minimiza o risco da pessoa, né, não identificar uma doença, tem o histórico daquela pessoa toda ali. Então, esse prontuário digital, sendo acessível e acessável por todos, facilita enormemente, minimiza os riscos de saúde. É uma prática.
Então, você pegou bem o exemplo, esse tipo de movimento, esse tipo de iniciativa, que a gente tenta identificar por que foi suspenso, por que não avançou, vamos sentar, onde é que avançou? Aqui não avançou por isso, faltava recurso, faltava isso, então vamos mobilizar, vamos fazer uma reunião com o pessoal dos recursos financeiros, do apoio que é necessário. Então, essa mobilização que é fundamental. Porque no Brasil, acho que eu cheguei a conversar contigo, a gente tem várias estratégias nacionais, né? Então, voltando para aquela história do planejamento, da estratégia, tem várias estratégias nacionais. E o Brasil tem uma estratégia nacional de transformação digital. É um documento que diz lá todas as frentes, são vários eixos, né? Então, você tem uns eixos de transformação digital e algumas eixos de ações estratégicas. Então, você tem lá, se eu não me engano, são nove grandes eixos da digital. Em eixos de atuação, por exemplo, há um eixo focado em economia baseada em dados, outro, o mundo de dispositivos conectados, novos modelos de negócio, cidadania e governo digital. Tem o eixo focado na infraestrutura e acesso às tecnologias, tem o eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem o eixo de confiança no ambiente. Então, o idoso tem aquela desconfiança, não acredita naquilo, fica preocupado. Educação e capacitação, a dimensão internacional também, como é que são? Os casos da Estônia foram buscar lá fora um benchmark. Então, esses 9 eixos são traduzidos em várias ações e a gente precisa garantir que essas ações, de fato, sejam implementadas. Por exemplo, tem lá, vamos garantir que todos os cidadãos tenham acesso à internet 5G. Vamos garantir que todos tenham acesso à capacitação em competências digitais. Ok, mas como que vão fazer isso? Então, essa tradução desses desejos, dessas políticas, em realidade, que é um esforço que a gente está permanentemente buscando, né? Como é que eu traduzo isso? Não adianta, se você olhar, eu estava comentando o relatório, o que foi feito para isso? Foi feito um workshop, um seminário. Isso é muito pouco. Então, a gente tem que garantir que, de fato, isso esteja sendo traduzido em realidade. Então, esse acompanhamento, um dos pilares desse movimento nosso é justamente o acompanhamento dessa e-digital, dessa Estratégia Nacional de Transformação Digital. Ela existe, ela é acompanhada pelo governo, e a gente precisa, então, ter a sociedade civil monitorando se isso, de fato, está sendo transformado em realidade. Senão fica só um texto, um livro bonito que foi escrito lá sem aplicabilidade. Então, isso é uma frente. E uma outra que eu venho discutindo já há algum tempo é a importância de você alinhar. Então, você hoje tem várias dessas políticas e estratégias nacionais que acabam sendo desenvolvidas de forma desconexa. Então, você tem hoje essa e-digital que eu falei, Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Você tem a EBIA, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Você tem a EFD, Estratégia Federal de Desenvolvimento. Essas estratégias todas nacionais têm que se comunicar, tem que ter integração entre elas também. Senão você fica perdido sem ter clareza. Se cada um olha para um lado, então é outra grande frente, outra preocupação nossa é justamente isso, é integrar e promover a maior interação, até de esforços, né? Se você juntar esforços de todas as frentes, todos os atores envolvidos na busca da implementação dessas soluções, a possibilidade de ganho é muito maior, se você consegue fazer todos remando na mesma direção, né? Legal. Não, e é o jeito que você precisa. Eu estou vendo aqui, você falava em Rio Digital, né? O RJ Digital. Uhum. Eu fui pesquisar aqui a Secretaria de Transformação Digital. É fácil, realmente você digita lá Rio Digital, vai aparecer logo a transformação digital, que é digital.rj.gov.br. E aí, não é? Aí tem aqui, por exemplo, eu já observei aqui, cara, e assim, é impressionante. Tem um programa lá na secretaria que é o RJ Digital Municípios, né? Aí você vem aqui no mapa, conheça os municípios que fazem parte do programa RJ Digital. Quer dizer, dos 92 que nós temos, apenas 48 aderiram ao sistema até agora. Então, quer dizer, entendi hoje, agora, como é que funciona esse Brasil Digital. É fazendo essa conexão que é perdida, não é?
Isso, eu falei, essa entrevista, tem uma entrevista e também um videozinho, foi publicado agora, então eu estou sempre acompanhando, eu estou em reuniões com o secretário, os subsecretários, o chefe de gabinete deles, estão sempre interagindo com eles para ver, ó, isso aqui está avançando, que ajuda nossa, vamos conversar com os municípios, então nós temos uma rede grande de municípios que a gente vem ajudando já a gente nesse nosso subgrupo de ecossistemas locais, então a gente tem uma coordenação, hoje é um grupo de WhatsApp, tem várias ferramentas que nós buscamos nos reunir, interagir, trocar experiências entre nós para cada vez mais trazer mais municípios para esse jogo, né? Então, e aí você apresenta, você sabia que tem esse movimento no estado, existe esse trabalho, faz um workshop lá em um município X, vai fazendo, né, espalhado pelas regiões diversas do estado, tem essa dificuldade também, por exemplo, nós fizemos a reunião desse nosso ecossistema, aí fizemos em maio, mas para o pessoal que está em Campos, Macaé, é uma viagem para chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que, né, garantir que as informações estejam disponíveis para vocês também, para todo o estado. Né? Aquela história, não podemos deixar ninguém para trás. Então, mesmo quem está com a distância, a gente tem que começar a montar esses núcleos, montar essa maior interação para que todos tenham acesso não apenas aos recursos, mas também a todas as possibilidades, não com recurso financeiro, mas todos os recursos informacionais, coisa e tal, sobre como eu posso fazer para daqui, da onde eu estou, ter acesso a essas questões todas, né? Sem depender dessas barreiras de distância, mobilidade, de digitais, coisa e tal. Então, quem está aqui na capital, é mais fácil estar no dia a dia, participando de eventos, encontros, coisa e tal, interagindo. Sim, né? Com certeza. Aqui no Rio, todo dia quase tem um evento sobre um tema desse. Então, você acompanhar isso, a gente tem que traduzir e replicar essas possibilidades, essas oportunidades para todo o estado, né? Sim. Olha só, são 7h57, a gente falava de tempo agora há pouco, né? Seguramente vai faltar tempo para a gente falar de alguns assuntos aqui interessantes, mas a gente vai priorizar os mais importantes. Eu preciso de fazer um intervalo, ô Paulo, mas é bem rápido. E a gente voltar já falando um pouco dessa realidade do Brasil, que você já está falando dela aqui, mas a gente ir se aprofundando. E tem pelo menos duas perguntas aqui interessantes que eu gostaria de saber de você. Primeiro, e aí a gente faz esse fio aí para a gente seguir no segundo bloco. Primeiro, como que os empresários podem, como é que a sociedade civil pode acessar o serviço de vocês? De que forma? Como que é essa acessibilidade para o mundo empresarial também? Ou empresarial, e aí vai para as instituições, CDL, essas entidades de classe, do setor produtivo, enfim. E uma outra pergunta, onde é que esse sistema ESG entra também nesse contexto que vocês aplicam com o digital? Como é que é essa coisa do ESG, que é traduzindo aqui para o português, o ambiental, o social e a governança? A gente quer saber disso aqui, por exemplo, na região, empresas, um exemplo, né? Empresas situadas no Porto têm observado muito essa dinâmica de trabalho, sempre seguindo aí esse padrão. Então a gente faz essa pausa rápida aqui, esses dois temas já engatilhados aí para o próximo bloco. Rápido também. Eu converso aqui obrigado, Paulo, com o Paulo César de Araújo Barcelos. Ele é presidente do Conselho de Ecossistemas de Inovação e Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro. É doutor em Estratégia pela COP UFRJ e executivo do BNDES também. Então, fique atento aí. Inclusive, já deu uma palhinha aí sobre essa questão de acesso aí a esses financiamentos para a digitalização, para esses projetos. E, naturalmente, você pode ter, né, todo o caminho das pedras aí. Esse que é o propósito aqui do programa, para, né, facilitar ao máximo para você que quer investir, que tem aí o seu projeto, enfim. São 8 horas em Campos. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E nesse bloco agora, uma dica muito boa e importante da Nauta XP Investimento, para você fazer o melhor investimento, para você fazer, né, com maior rentabilidade e com maior segurança. Aproveite. Minuto Nauta XP.